Hoje iremos conversar sobre as etapas que nos levaram a essa desclassificação vergonhosa e uma parcela muito alta graças ao poderoso, ao maior conhecedor do futebol mundial, o professor do Johan Klopp e do Guardiola, o senhor Renato Gaúcho. Tamo juntão, família Tricolor, Portela Leite por cá. Mais uma vez, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso canal. Tamo junto, Fusão, Lealdade Tricolor, sempre. Família, desastroso, por vários motivos. E alguns deles eu vou citar aqui. Inclusive tem um que já é a segunda vez que acontece com a gente e muitas pessoas não reparam isso. Ok? Se você não teve dentro do campo, você não repara. Não é por questão de sou Renato Gaúcho, não. Estou falando que realmente é uma questão que quem está de fora não está acostumado a ver e acha que não influencia. Até os próprios jogadores podem pensar que não influencia, mas influencia e muito. Eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Família, primeiro eu quero trazer para vocês que eu já vinha alertando sobre o comportamento da nossa equipe. Nós não fomos letais em momento algum. Nós não construímos nenhuma vitória com um jogo ofensivo, com um jogo de vontade, um jogo de determinação, um jogo que nós fomos mandantes e colocasse a nossa vontade na frente do adversário. Pelo contrário, contra o Internacional, os três volantes, o Nonato de meia esquerda, marcação supimpa. Como é que sai dos gols? Falha do adversário. Nós aproveitamos. Beleza. Legal. Contra o Bahia. A mesma coisa do jogo contra o Inter. O primeiro jogo contra o Inter ocorreu um fator muito interessante, mas que vinha se repetindo há muito tempo e eu bato nessa tecla. Eu sempre venho bater nessa tecla. A gente está na casa do adversário, nós temos a chance, a oportunidade de mandar no jogo, de definir o jogo, e o Renato botava o time para trás. E o mantra vinha no final. Tá todo mundo vendo que era só o Fluminense tomar o lugar que é seu na ofensividade e matar a disputa. Não, o Renato recuava e vinha com o discurso, o mantra dele: lá em casa a gente resolve. Como se isso fosse garantia de alguma coisa. E eu já falo isso há muito tempo. Contra o Inter não decidimos fora de casa, decidimos em casa por sorte. Por sorte. Quanto o Bahia, mesma coisa, poderíamos definir fora de casa. Não definimos por opção do treinador, que preferiu o medo. E em casa resolvemos novamente por sorte. Por que por sorte? Dedicação dos jogadores e falha do adversário. Inclusive o Bahia aqui foi o pior jogo da temporada do Bahia. Por isso que nós ganhamos. E deixo bem claro para vocês que isso em momento algum é demérito dos jogadores. Eu vejo a torcida pegar muito no pé do Everaldo. Família, o Renato botava o Everaldo como um volante adiantado. Na cabeça do Renato, o Everaldo fazia um papel muito bem feito na estratégia dele. E qual a estratégia do Renato? O Everaldo fica trombando com o zagueiro. Na cabeça do Renato, o Everaldo é só para fazer pivô. Esquece o resto do jogo. Ele só tem que fazer pivô. Ele só tem que bater de frente com o zagueiro. Ele só tem que trombar daqui, trombar dali. É coisa de maluco. O Cano não tem essa característica. O que o Cano faz? O Cano volta em demasia. Mas John Kennedy não tem chance. John Kennedy é 5, 6 minutos no máximo e acabou.
Fica por aí. Então, raramente nós fizemos gols por meios próprios. Inclusive ontem foi um gol desse. Uma enfiada maravilhosa do Martinelli, uma bela jogada do Serra, a cabeçada do gigante Acosta e o golaço do Canóbio. Mas reparem que como a jogada é bem criada, até o Acosta cabeceia. Agora imagina se no lugar do Acosta tá o Everaldo. Então a bola vai no gol, pô. Depois o Acosta no Serna cruza uma bola totalmente errada, cara. Totalmente errada. Em vez de ele botar a bola para facilitar o centroavante, ele bota a bola com efeito contrário. Aquela bola mata qualquer centroavante. Para ele bater com a perna direita, ele tinha que botar ela reta, pelo menos. Para facilitar o centroavante. Não é facilitar o Everaldo, é facilitar o centroavante. Eu acho que quando o jogador está em campo, os companheiros têm que facilitar o serviço dele e vice-versa. Um companheiro ajuda aqui, o outro ajuda ali e vai embora. E nós não víamos isso dentro de campo. Nós víamos um bando. Uma coisa o Renato tem de bom. O esquema tático dele é menos pior do que o do Mano Menezes. Isso ele tem de bom. E depois sai botando culpa na internet. Sai tacando a culpa na internet. Nós vamos falar mais sobre Renato Gaúcho mais tarde. Ok? Vou trazer um próximo vídeo para vocês falando sobre isso. E por que eu faço essa lembrança para vocês do jogo contra o Inter e contra o Bahia? Eu podia ir mais longe buscar, só que aí o vídeo ia ficar muito grande. Eu trago essa lembrança contra o Inter e contra o Bahia porque ontem foi a mesma coisa. Ou melhor, nessa disputa, né? O jogo lá, na Argentina, nós poderíamos ter saído de lá com a classificação. Lá, o time que joga em casa tem que sair pro jogo. O Lanús se abriu. E o Fluminense não ganhou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo porque o Renato foi covarde. O Renato queria furar a bola, acabar o jogo e trazer o empate. E todo mundo viu isso. Não foi só a internet. Todo mundo viu isso. A diferença é que na internet é livre. As pessoas não têm a necessidade de ser hipócrita. De ver que está errado e não falar. Entendeu? Então o Renato fez uma partida horrível. Ele errou em tudo que ele fez. Ele já vinha errando há muito tempo. Tá? Eu vou até adiantar para você uma palhinha aqui do que vai vir por aí. O Renato tirou o Hércules, porque segundo ele, o Hércules pediu, pelo amor de Deus, me tira que eu estou cansado, eu estou morto e tal. E ele coloca a culpa nos 3 jogos, ou melhor, nos jogos de 3 em 3 dias. Mas aí eu faço a pergunta, se ele sabe, porque ele fala, eu tenho conhecimento, vocês não têm. Então se ele tem o conhecimento que o Hércules está desgastado, por que ele não deixou o Hércules aqui também? E levou outro para a Bahia? Não entendo. Semelhante a isso, tem o caso do Otávio. Renato, na coletiva, falou que o Otávio estava cansado porque jogou o jogo todo lá na Bahia. E o Otávio se recuperou de uma lesão séria e vinha jogando muito bem. Mas aí vamos lá. Se o Otávio jogou o jogo todo na Bahia e o Renato sabe disso, por que ele relacionou o Otávio para o banco e deixou o Bernal fora da lista? Será que o Bernal, descansado, é pior do que o Otávio cansado? Isso não é erro de internet. E o Renato cometeu vários erros sobre isso. E eu vou falar num outro vídeo. Mas, família, nós estamos aí. Renato saiu pela porta do fundo, de forma covarde, de forma leviana. E eu estranho, porque Renato não é assim. Renato nunca foi assim.
Eu estranho essa forma e confesso que essa foi a pior passagem do Renato no Fluminense. Deixa algumas dúvidas, mas em outro momento eu comento. Família Tricolor, vamos levantar a cabeça e eu quero deixar um recado agora para a minha diretoria. Para a minha diretoria. Vai buscar um treinador agora? Vai querer buscar? Eu tenho 3 treinadores, 3 opções. Na verdade, 4. Para passar para a diretoria. 4. Primeiro. Não, vou deixar o primeiro por último. Vou para o segundo. Cuca. Cuca saiu do Atlético devido à briga interna. E o Cuca é um treinador que já fez muito por essa casa. Tem vínculo com o Fluminense, é um treinador aguerrido. É um treinador que tem meu respeito, tem respeito da torcida tricolor. Desses que estão aqui, eu acho que Cuca é o melhor deles. Segundo, Paulo Autuori. Paulo Autuori está treinando o Sporting do Peru. É um treinador experiente, inteligente e para apaziguar esse momento de Fluminense seria o ideal. E é muito competente. Paulo Autuori é extremamente competente. Ok? Terceiro, Roger Machado, Odair Hellmann, não sei o que Paiva, Kleber não sei o que, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Se não puder trazer nenhum dos 2 citados, deixa o Marcão e dá autonomia para o Marcão até o final do ano. Mas dá autonomia para o Marcão. Porque outras vezes que nós estivemos em dificuldade, com medo de descenso, o Marcão assumiu com a autonomia dele e o resultado sempre foi muito bom. Sempre foi satisfatório. O último resultado do Marcão foi horrível, porque o Marcão sentiu na pele o que o Diniz estava sentindo. Não tinha time preparado. Todos nós sabíamos que depois da Recopa o time ia ter uma queda brusca, porque não teve pré-temporada. Mas todo mundo achou que estava em Nárnia, que era instalar o dedo e todo mundo ia voltar forte e valente. E não é assim que funciona. O mundo real é diferente. Fizeram a besteira de trazer Mano Menezes, com elenco bom, reforços, viu a desgraça que foi. Então, na minha opinião, se não puder Cuca, se não puder Paulo Autuori, Marcão é o ideal, tá? Agora, o primeiro da lista que ia fazer o Mário se redimir da maior cagada que ele fez na gestão dele, seria ele conversar com o Diniz. Se o Diniz quiser, paga a multa do Vasco e traz o Diniz de volta. Na minha opinião, essa é a mais sensata e a melhor de todas as opções. Eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, Fusão, lealdade tricolor sempre e até a próxima.